Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Ingrid Guerra, residente do programa Residência Pedagógica do Instituto Federal do Piauí. E hoje eu vim trazer para vocês mais uma aula, tá? É, Seguindo o nosso cronograma de aulas de Química do segundo ano, tá? Hoje o tema da nossa aula de hoje, como proposto aí no slide, é mistura de soluções. Então, não tem como a gente falar sobre mistura de soluções e não citar conceitos de diluição e concentração. Diluição, basicamente, de diluir. Diluir é quando uma solução significa que você apenas vai acrescentar um solvente a ela, numa solução, tá? A ela de maneira que sua concentração diminua, né? A quantidade de soluto, ela permanece inalterada. Como vocês já sabem, quando a gente cita aí acrescentar solvente, vocês sabem que o solvente universal é a água. Então, no caso aí, seria só acrescentar água. No caso aí, tipo, depende do solvente e do soluto que você está usando. Mas quando a gente parte para esse modo geral, é muito comum a gente citar a água, ou seja, diluir uma solução significa acrescentar solvente, entre parênteses, água ou solvente utilizado, a ela de maneira que sua concentração diminua. A quantidade de soluto permanece inalterada. E o conceito de concentração, que concentrar uma solução significa diminuir a quantidade de solvente da solução, de forma que sua concentração aumente. Isso pode ser feito por aquecimento, provocando a evaporação do solvente. Novamente, aí ele cita esse fato aí da evaporação do solvente como um exemplo da água, né, gente? Que quando você coloca energia no sistema e a água chega no seu ponto de evaporação, é mais fácil de você diminuir a quantidade de solvente dentro daquela solução e ficar mais só soluto, né? Como eu coloquei aí, é mais destacado quando o solvente é retirado de uma solução ou é acrescentado a ela, a quantidade de soluto em massa ou em quantidade de matéria permanece inalterada. Apenas quem vai mudar é o solvente, muito provavelmente água. Aqui eu trouxe para vocês um esquema mais assim fácil de visualizar, né? Por exemplo, vou dar os nomes aqui para a gente entender direitinho. Ó, aqui uma operação de diluição. Vocês estão vendo aí a solução inicial, né? Mas solvente. E quando a solução diluída é tudo isso aí. Você está vendo que aumentou bastante o volume, né? Por conta dessa junção da solução inicial, que já tinha um solvente e soluto. Quando você coloca mais solvente, vai aumentar, mas consequentemente não muda a quantidade de soluto, só a de solvente. Aqui a operação de concentração, que é diminuir a quantidade de solvente. Eu tenho esse M1 aí, que é a solução inicial, e eu vou diminuir solvente, então ela vai ficar em menor volume, porque eu diminui o solvente e, consequentemente, ó, ficou do mesmo tamanho desse inicial aqui. Tá vendo? Porque, ó, esse M1 aqui, desculpa, esse M1 aqui está na mesma quantidade que esse, porque só quem diminuiu, nesse caso, foi o solvente, como já citado anteriormente. Outro ponto a se destacar aqui são as misturas de solução que não reagem entre si. Existem soluções que não reagem entre si. Quando misturamos duas ou mais soluções de solutos diferentes que não reagem entre si. Gente, aqui a gente está falando sobre solutos, tá? Não sobre solvente, por exemplo, água. A gente está falando sobre soluto, tá? A gente, no caso aqui, a gente está especificando sobre soluções de solutos diferentes que não reagem entre si. É normal que se calcule a concentração de cada soluto na mistura final, como se cada solução em particular tivesse sofrido uma simples diluição, justamente porque são solutos diferentes e estes não se dissolvem entre si. O raciocínio é o mesmo tanto para a concentração em GL como para a concentração em mol por litro.
Nesse caso, devemos apenas observar se as soluções misturadas são solutos diferentes ou de mesmo soluto. Então, é importante que a gente preste bem atenção nesse caso de mistura de soluções com solutos que não reagem entre si. Agora eu vim aqui destacar para vocês em relação à mistura de soluções do mesmo soluto, quando eu tenho solutos iguais, tá? Quando misturamos soluções feitas do mesmo soluto e mesmo solvente, porém de concentrações diferentes, obtemos uma nova solução de concentração intermediária à das soluções misturadas. A quantidade de soluto, nesse caso, na solução resultante, é igual à soma das quantidades de solutos que havia em cada uma das soluções originais. Ou seja, nesse caso, ao final, a solução inteira, ela vai ter, nesse caso, aumentado a quantidade em massa de soluto, sim, porque são solutos iguais, idênticos. Então, tem essa associação entre eles dois, né? E, consequentemente, vai haver essa quantidade maior de soluto quando, no final, né, da reação química. O volume V da solução final sempre é igual à soma dos volumes das soluções usadas na mistura, embora possa ser medido facilmente na prática. Tá, gente? É muito importante que vocês tenham essa associação na cabeça de vocês. Novamente, eu trouxe aqui para vocês algumas imagens para ilustrar, para ser de mais fácil compreensão. Aqui é a operação de mistura de soluções. Solução mais solução 1 mais solução 2. Vocês estão vendo aí que dá uma solução resultante, que no caso aí foi a soma dos volumes da primeira, totalizou essa segunda aí, que é a solução resultante. E, novamente, operação de mistura de soluções, aqui a gente também tem o mesmo esqueminha, tá? Tudo bem que eles têm volumes diferentes, né, nesse caso, mas ao final vai ser a soma dos volumes dessas duas soluções, tá vendo? São soluções, gente, e é isto. Próximo, eu trouxe aqui para vocês misturas de soluções que reagem entre si. Essa é de mais fácil compreensão. Quando a gente mistura soluções que reagem quimicamente entre si, podemos deduzir o que ocorreu na solução final utilizando a concentração de quantidade da matéria, ou seja, mol por litro. Nesse caso, é necessário encontrar a proporção estequiométrica de cada substância que reage e é produzida para calcular a concentração dos produtos na solução final, ou de algum excesso eventual de reagentes. Nesse caso aqui, tá bem, acho que todo mundo entendeu, né? Nesse caso aqui, como são solutos solventes diferentes que reagem entre si, consequentemente vai ocorrer uma reação química, e daí para a gente ter certeza que tudo tá ok, é necessário que a gente faça aquela proporção estequiométrica que a gente já vem aprendendo ao longo do caminho, tá? Então, realmente estudar proporções estequiométricas para poder entender mais ainda sobre soluções que reagem entre si. Esse é assunto para uma próxima aula. E aqui, gente, eu coloquei alguns conceitos importantes que você precisa ter na cabeça para entender algumas relações quando a gente fala sobre mistura de soluções. O primeiro que eu coloquei aqui é voltado para o calor de vaporização, né? O que é o calor de vaporização? É a quantidade de calor necessária para vaporizar uma unidade de massa de determinado líquido, sem mudar a temperatura. Ou seja, novamente, esse calor de vaporização, como o nome já diz, é a quantidade de calor, a quantidade de energia que você vai fornecer ao sistema para que a massa de determinado líquido mude, né, sem mudar a temperatura. Isso permite que a água seja utilizada como um ótimo meio para a transferência de calor. É por isso que nosso corpo produz o suor para transferir o calor do organismo para o meio. A gente soa porque é transferência de calor do nosso corpo para o meio ambiente, no caso esse meio externo, né? Próximo que eu coloquei aqui foi o calor específico ou capacidade calorífica. É a quantidade de calor necessária para aumentar 1 grau Celsius
a temperatura de unidade de massa de determinada substância. Ou seja, calor específico é a quantidade de calor necessária para aumentar 1 grau, tá? Da temperatura específica da massa de determinada substância. Outro conceito que eu trouxe aqui foi o calor latente de fusão, tá? Essa parte aqui é uma parte de mais leitura, né? Você precisa realmente entender sobre esses conceitos. Voltando, calor latente de fusão é a quantidade de calor necessária para passar 1 grama da substância da fase sólida para a fase líquida sem que haja variação de temperatura. Ou seja, calor de fusão é a quantidade de energia que você vai fornecer ao sistema para que em 1 grão dessa substância você faça com que ela passe da fase sólida para a fase líquida, sem que haja variação de temperatura. O calor latente de fusão da água é o segundo maior entre as substâncias. Isso permite a estabilização da temperatura no ponto de congelamento da água. Beleza? Outro que eu coloquei aqui foi a constante dielétrica. A constante dielétrica, ou D, vocês vão ver, em muitos livros usando só o D, de determinado meio pode ser definida como a razão, tá, gente? Entre esses 2 pontos que eu sublinhei. O trabalho necessário para separar cargas opostas a determinada distância do vácuo e o trabalho necessário para separar essas mesmas cargas imersas nesse meio. A água possui uma constante dielétrica muito elevada em comparação a outros meios. E esses são os conceitos gerais que eu trouxe aqui para vocês nessa aula, para a gente começar a entender mais um pouco sobre esse mundo de reações químicas e reações estequiométricas, para que a gente não fique perdido em meio a tantos conceitos. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula.